Gente, eu quero conversar agora com o Bruno Pinheiro, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, defende a inclusão do programa Pé de Meia no orçamento de 2025. Bruno, fala aí pra gente para onde deve caminhar esse assunto, né? Porque o Tribunal de Contas da União está apontando algumas inconsistências no pagamento desse projeto, exatamente porque ele não consta no orçamento. Mas se constar no orçamento, seriam ali 6 bilhões de reais que entrariam para a conta. E agora? É uma tentativa do governo de evitar essa evasão escolar, então o governo vai repassar essa mensalidade e um dinheiro que fica na conta do aluno que ele consegue retirar ao final ali do ensino médio ou ao final de cada ano. A ideia realmente é muito boa, é muito elogiada aqui dentro do Congresso, mas ainda que tinha o conhecimento do governo que ela seria executada em 2025, o governo não quis incluir no orçamento que não foi votado ainda. Ou seja, isso será analisado após o recesso de carnaval, é pelo menos a expectativa do governo aqui no Congresso Nacional, e o deputado Hugo Motta tem feito uma defesa, ainda que nos bastidores, de incluir então esse valor já na lei orçamentária, já no orçamento para 2025, que será executado ainda este ano. Esse valor chegou a ser bloqueado pelo Tribunal de Contas, o valor de 6 bilhões de reais, é um valor alto, mas que não estava justamente nesse orçamento e, de acordo com essa investigação, essa irregularidade fiscal. Evandro, a partir de agora, essa articulação de conversar com o relator, o senador Ângelo Coronel, se isso será incluído ou não, já que esse relatório não foi nem mesmo analisado ainda. O relator disse no final do ano que estava sobrecarregado, que a agenda estava cheia, que não tinha como analisar esse relatório, então ficou para 2025. No entendimento de Hugo Motta, há então essa necessidade e a viabilidade de incluir no orçamento para conseguir executar em 2025, já que a ideia é muito boa e contempla esses alunos. Agora será necessário essa articulação, conversar também com aliados da oposição, com aliados do governo e, sobretudo, com o ministro Fernando Haddad, ver como incluir isso no orçamento de 2025. Essa, então, Evandro, já começa a dar um sinal que vai ser uma das pautas que vai dar um embate entre Hugo Motta e os parlamentares para, de fato, conversar aqui olho no olho. Até agora, o que tem sido colocado em votação e inclusive, o Hugo Motta já antecipou hoje o que será analisado na semana que vem, já tem a pauta da semana que vem da Câmara dos Deputados, são assuntos que já tem relatório, que já tem um consenso entre oposição e governista, ou seja, na semana que vem também não será uma semana com tanta dificuldade para Hugo Motta aqui na Câmara dos Deputados, mas vai chegar então a hora de analisar inclusive isso, incluir ou não incluir no relatório, no orçamento de 2025, esse valor que foi bloqueado pelo Tribunal de Contas. Até agora, seguimos numa lua de mel, elogios, expectativas, mas nenhum confronto, nem com os governistas, nem com a oposição. Evandro. Sim, obrigado, Bruno, pelas informações. Mas, Maria Trindade, esse assunto já acabou virando uma discussão entre parlamentares que defendem ou que estão mais alinhados ao governo e ao programa e alguns da oposição. A própria deputada Tabata Amaral, que foi a idealizadora desse programa, né, que sempre também fez questão de contar o quanto ele poderia trazer avanço em relação à educação, que é uma pauta pela qual ela trabalha bastante, e que tem também o governo federal trazendo essa proposta como aquela nova proposta do governo federal que ficaria para a história, diante de apenas reformar propostas antigas. Só que a maneira como isso está sendo conduzido, ou esses empecilhos que aparecem agora no Tribunal de Contas da União, acabam jogando uma pá de cal, de certa forma, sobre a maneira como a comunicação desse projeto poderia funcionar se não houvesse essa inconsistência. A própria deputada Tabata Amaral começou a fazer campanha na rede social e dizer, né, que se nada for feito, 4 milhões de estudantes vão deixar de receber, que tem muito parlamentar
da oposição mentindo sobre a proposta e trabalhando contra essa proposta, e aí ela cita uma publicação que foi feita pelo deputado Nicolas Ferreira, acabou já virando um embate. E agora, né? Como se faz para resolver uma questão burocrática ligada ao Tribunal de Contas da União e, ao mesmo tempo, comunicar para as pessoas, olha, é um projeto que sim, pode ajudar os estudantes, não tem a ver com nenhum tipo de falcatrua, não tem a ver com nenhum tipo de irregularidade. De que maneira ajeitar e ajustar todas essas pontas, porque são muitas e bem desafiadoras? É um desafio. Olha, o projeto visa evitar que as pessoas saiam da escola, né? E esse grau de desistência no Brasil é considerado alto, né? Então, esse é o objetivo. O pé de meia é que, para que o aluno, ao se formar, ele tenha uma espécie de poupança, tá? Então, assim, a oposição não questiona esse objetivo, porque é um dos pontos, inclusive, da educação. Eu li um estudo do IPEA que fala em alguns pontos que são positivos e que fazem os melhores resultados na educação. Entre eles está exatamente o incentivo. O incentivo ao aluno e ao professor, que conseguir melhores resultados seria uma espécie de pé de meia para o professor, segundo o IPEA, e que funciona em alguns estados. O Ceará, por exemplo, é um estado onde a educação vai bem e tem esse tipo de incentivo. Então, esse é o conteúdo. Agora vem a parte técnica. É que o ministro do Tribunal de Contas da União me disse com todas as letras: já houve irregularidade neste projeto. Houve pagamento, a descoberta do orçamento e o governo não poderia fazê-lo, né? É a tal pedalada fiscal. E depois a trava, né? Ou seja, o impedimento de prosseguir no programa. Mas como se resolve? O Congresso Nacional é a saída. E de que maneira? Aprovando créditos suplementares e autorizações que poderiam e que podem liberar o governo para isso. A informação que eu tenho é que o orçamento da União está suspenso. Só deverá ser votado depois do Carnaval. Mas não é preguiça, não é procrastinação para deixar para depois, não. É estratégia. O governo está reestudando o orçamento e vai mudar o projeto em vários pontos, inclusive este. E através de créditos suplementares, né, fazer uma correção no projeto, e o ministro do Tribunal de Contas da União me disse que é impossível, porque já houve lá atrás a irregularidade que ele considera insanável. Diante disso, já existe um pedido de impeachment do presidente Lula exatamente por conta desta pedalada fiscal. Mas aí é outra história. Impeachment é um processo político. Então é possível sanear através de mudança no orçamento e de crédito suplementar. Isso é possível. É uma luta política que passa pela política, mas eu acho que o governo tem a maioria para aprovar uma mudança assim. E você, Piperno, como analisa? Esse projeto, para mim, ele tem algumas coisas intrigantes, né? Uma delas, eu li aqui outro dia, quando a gente debateu esse tema pela primeira vez, a nota do portal da Câmara dos Deputados, né? Câmara aprova projeto que autoriza o uso de 4 bi para custear o programa Pé de Meia. Então, veja, se naquele... Isso foi em novembro, tá aqui, ó, o dia 19 de novembro do ano passado. Então, veja, se a Câmara naquele momento aprovou, e veja, esse projeto ia voltar ainda para o Senado, porque aí tem uma outra coisa interessante. Ele sofreu uma alteração na Câmara, então ele ia voltar para o Senado, porque sabe-se lá por qual motivo o projeto aprovado pela Câmara, ele também inclui uma questão, um outro penduricalho que prevê o uso de créditos de carbono, de carbono por empresas seguradoras. Então, misturou-se o pé de meia com essa história das seguradoras. Está aqui, ó. Eu sugiro, para quem tiver curiosidade sobre o tema, essa matéria está no portal da Câmara, dia 19/12/2024. Então, se naquele momento houve isso, e se o Tribunal de Contas, inclusive, ele é um órgão acessório do Legislativo,
por que naquele momento também não foram apontadas possíveis, digamos, incongruências aí desse projeto? A Tabata foi para as redes sociais na semana passada, em vários desses últimos dias, não apenas para defender o projeto, mas também para defender as votações que foram feitas. A Tabata aponta que não tem irregularidade alguma. Por isso que isso me intriga bastante. Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa assim, a Câmara aprovou de fato o projeto passou. Não, e o valor aqui, o dinheiro. O valor, sim. Agora, o ponto é, esse dinheiro ele não pode ficar de fora do orçamento. São duas discussões diferentes. Então, tem que estar dentro do orçamento. É só isso. Por quê? Porque no final das contas o governo está gastando. De onde que está vindo dinheiro? Do céu? Você tem que colocar isso dentro do orçamento. Se você não coloca dentro do orçamento... Mas permitiu aqui, ó, permite ao governo usar até 4 milhões do Fundo Garantidor de Operações. Então, mas aí que então, mas aí eles dizem que o Fundo Garantidor ele mistura verbas públicas e privadas e não poderia então tê-lo como uma garantia. Por isso a inclusão no orçamento. Então a Câmara não poderia ter aprovado da forma como aprovou. Agora está se corrigindo algum erro, né, que foi feito lá atrás. Isso, junto assim, o pé de meia, mais o auxílio gás, entre outras despesas, já somam, se for para dentro do orçamento de 2025, Evandro, quase 28 bilhões de reais. 28 bilhões de reais é a ordem da economia do pacote fiscal, a ordem estimada trazida pelo pacote fiscal. Então, a gente não está falando de pouco dinheiro. Então, já anulou tudo do pacote fiscal. E aí, de onde que vai vir o dinheiro? Esse que é o ponto, né? Como é que vai fechar novamente essa conta? Que foi, Zé? É que o presidente da Câmara deu uma opinião, mas que não é uma opinião forte nesse assunto, né? Este é um assunto do Congresso Nacional. O orçamento ele é lidado na Comissão Mista de Orçamento com deputados e senadores e, finalmente, no plenário do Congresso, que é a terceira casa. São 3 casas, a Câmara, o Senado e o Congresso, que é a união ao mesmo tempo de Câmara e Senado. Então, esse é um assunto do Congresso Nacional, que envolve um relator, que é senador, e o presidente do Congresso, que é Davi Alcolumbre. Então, assim, de novo, vai cair no domínio do Davi Alcolumbre e não do Mota aí a solução desse problema. Fala aí, Zagarino. Tem que lembrar que o orçamento não era para sequer estar sendo discutido agora. A verdade é essa. O orçamento já deveria ter sido aprovado em 2024, né? Já se trata de uma situação vergonhosa, até pelo fato de ter sido, vamos dizer assim, esquecido esse programa do pé de meia. E eu vou um pouco além, na verdade, até a existência desse programa. Será que o governo federal não tem capacidade de tornar a educação mais atrativa para o jovem brasileiro, além da brilhante ideia de, olha, vamos remunerar o jovem que tem necessidade para fazer com que ele tenha incentivo de permanência nos estudos? Eu vivo num outro mundo, num mundo de que o jovem tem que ser educado pelos pais, que se eles não estiverem na escola, eles não vão ser ninguém na vida, eles vão ter dificuldade de arrumar emprego e de ter uma família, de conseguir crescer na vida. E não o governo simplesmente ter uma ideia mirabolante de vamos dar dinheiro para o jovem no ensino médio, que é isso que vai fazer com que exista uma evasão escolar. Pode ser até que exista essa redução, mas vai ter eficácia? Será que esse jovem está atuando de forma eficaz ali na escola? Será que ele vai aprender mais porque ele está recebendo dinheiro? Não sei dizer. E quanto a Tabata Amaral, quando ela fala que o deputado federal Nicolas ele faz fake news sobre o projeto, é exatamente aquela discussão da regulamentação das redes sociais. O deputado federal Nicolas Ferreira, ele apenas apontou algumas inconsistências do projeto, no atual projeto do pé de meia, como, por exemplo, ele ser gerido por uma iniciativa privada, por um fundo privado, que tem um determinado custo, e que se não existisse esse custo, se fosse direto pelo governo, como o Bolsa Família teria a possibilidade de 15 mil jovens a mais continuar recebendo o auxílio. Então, vejam, não se trata de uma fake news, se trata apenas de uma opinião, de um esclarecimento feito pelo deputado federal, que a deputada discorda e, de forma muito cômoda, aponta como se mentira fosse.